As comemorações do Dia Mundial da Juventude na Arquidiocese de Belo Horizonte. Sínodo aprova todos os 120 pontos do documento final entregue ao Papa. E ainda os resultados dos Jogos dos Mineiros na 28ª rodada do Brasileirão. Hoje é segunda-feira, 28 de outubro, dia de São Judas, e o Horizonte Notícia já está no ar. Olá! A juventude brasileira tem um histórico de grandes lutas e é precursora de importantes mudanças políticas no cenário nacional. No último fim de semana, jovens da Arquidiocese de BH se reuniram nas regiões episcopais para discutir um assunto que mexe com o meu e com o seu dia a dia, as políticas públicas. O momento faz parte da programação de comemoração do Dia Nacional da Juventude. No Santuário Arquidiocesano Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em Contagem, participaram jovens de 15 a 25 anos da região episcopal Nossa Senhora Aparecida. Engajamento com a campanha da fraternidade esse ano, nós tivemos fóruns, discussões, seminários, onde que os jovens eles puderam refletir, principalmente o que é políticas públicas, o que o jovem pode estar inserido na sua comunidade, no seu grupo paroquial e levar para que o jovem possa estar presente nas políticas públicas. Dia Nacional da Juventude é comemorado em 22 de setembro e este ano está sendo celebrado no último final de semana de outubro. Com certeza é um dia especial, um dia dedicado para nós jovens, então nada melhor do que comemorar isso em grande estilo. Já na região episcopal Nossa Senhora da Esperança, a celebração do dia foi no Colégio Santa Maria do bairro Nova Suíça. Jovens de 27 paróquias se prepararam para a data ao longo de 3 meses, sob a coordenação de Cícera, Tainá e Márcio. Cada forania com sua realidade, com seu jeito, a juventude expressando mesmo que são juventudes, né, que é essa mistura aí de jovens que a gente tem pela nossa arquidiocese. Para fechar a data, foi celebrada uma missa presidida por Dom Joaquim Moll. No altar, a colcha de retalho com as conclusões e desejos dos jovens para o país e o mundo. A juventude, que é 100% do futuro, porque não somos nós, são eles, 100% do futuro, tem uma tarefa a fazer: construir outra civilização. A igreja não pode ficar distante do jovem. O jovem tem que se aproximar dela, mas é muito mais a tarefa dela, da igreja, de se aproximar das juventudes. 21 dias de reuniões, discussões em busca por alternativas para a região da Floresta Amazônica. O Sínodo pela Amazônia chegou ao fim neste domingo, dia 27 de outubro. E o sacerdote jesuíta e professor da Pontifícia Universidade Gregoriana em Roma, padre Adelson dos Santos, que foi um dos peritos do Sínodo, faz um balanço sobre o documento final aprovado durante as assembleias. Vamos conferir. Nesse documento foi reafirmado o compromisso da Igreja com povos da Amazônia, foi novamente expressada a preocupação da Igreja com as agressões que a natureza, a biodiversidade tem sido alvo na Amazônia, mas também as populações indígenas, populações ribeirinhas. Foi também denunciado o modelo predator que muitas vezes explora os recursos da Amazônia sem levar em consideração a própria sobrevivência da floresta, da natureza, comprometendo o próprio futuro da humanidade. Foi falado da necessidade de uma revisão pastoral também, uma pastoral mais enculturada, uma distribuição do clero mais equitativa entre as conferências episcopais que estão dentro da região da Amazônia, uma formação do clero, dos seminaristas, da vida consagrada, também que estimule a vocação missionária para a Amazônia e prepare seus quadros também com uma formação específica para aqueles e aquelas religiosos, religiosas, presbíteros, leigos que vão para atuar na Amazônia. Foi falado também de novos ministérios, de dar mais espaço à mulher, de estudar a possibilidade do diaconato feminino permanente. Foi falado do leitorato, do acolitato também para as mulheres. Foi falado também de criar um observatório panamazônico para estudar toda a realidade socioeclesial da região. Foi falado da criação de uma universidade católica na região panamazônica. Enfim, várias ideias que foram propostas, apresentadas ao Papa, que foram todas acolhidas por ele, que expressou seu agradecimento.
E agora vamos esperar e rezar para que ele prometeu até o final do ano, se tiver possibilidade, já de escrever essa exortação pós-sinodal, que vai ser encaminhada a todos os católicos para que nós possamos realmente colocar em prática os apelos de Deus para essa região. E os jornalistas Lucas Ragazzi e Murilo Rocha lançaram na última semana o livro-reportagem Brumadinho, a engenharia de um crime, sobre o desastre ocorrido na mineração da Vale no dia 25 de janeiro deste ano, que matou 252 pessoas. Baseado nas investigações da Polícia Federal, a obra traz informações inéditas sobre os bastidores da investigação e o cotidiano no complexo minerário. Brumadinho ficará para sempre marcada pela tragédia. O rompimento da barragem da Vale, que devastou o córrego do Feijão e o rio Paraopeba, não será esquecido. O livro Brumadinho, a engenharia de um crime, tenta explicar o que ocasionou tantas mortes e destruição. Os grandes desafios é a questão do drama das vítimas, né? Nós estamos falando de 270 mortes, então é muito delicada a abordagem com a família das vítimas. As entrevistas, né? Vários dos corpos foram mutilados, então para contar essas histórias a gente precisou da compreensão, da autorização dessas famílias. Para produzir a obra, Murilo e Lucas leram vários documentos. Entrevistaram funcionários, vítimas e delegados da Polícia Federal que participaram de toda a investigação. A partir da investigação da Polícia Federal, qual a gente teve muito acesso, o qual a gente está retratando no livro, a gente fica cada vez mais com a certeza de que tudo isso poderia ter sido evitado. Então acho que a angústia, a revolta aumenta um pouco, né? Por ser um livro-reportagem, todos os lados da história foram ouvidos, inclusive a mineradora. Em julho deste ano, a gente enviou 13 perguntas à Vale, questionando o que a gente aponta no livro, o conjunto de fatores que a gente acredita que concorreu para o rompimento. Então a gente enviou essas perguntas à Vale. E ela demorou 2 meses para nos responder, mas não respondeu pergunta a pergunta, mas mandou um texto corrido de 11 páginas e a gente está contemplando a resposta deles no livro. 252 pessoas morreram na lama da Vale em 25 de janeiro de 2019. Outras 18 estão desaparecidas. A reflexão sobre a tragédia deveria ser um estímulo para se mudar a forma como a mineração é feita no Brasil. Mas quem viu de perto o que há por trás das barragens acha difícil que isso aconteça. Eu acho que, infelizmente, a gente vai ter novos episódios como esse, porque o mundo da mineração é um mundo muito autorregulado, né? Não tem uma legislação tão específica por causa de fator de segurança, por exemplo, do modo como as barragens são feitas, e é uma fiscalização muito precária do Estado. As instituições públicas, né? O poder público no geral, vive uma crise orçamentária, sempre de 10 anos para cá teve uma queda nesse orçamento, nesse investimento da fiscalização. Então eu acho muito difícil precisar que não vai ter outros crimes como esse. Você confere agora as vagas abertas no Cine da capital. Vaga para cozinheira. Necessário experiência de 2 anos na função. Salário de R$ 1.500. Vaga para auxiliar administrativo de digitalização. Necessário ter experiência em digitalização e publicação de documentos. Salário de R$ 2.000. Vaga para porteiro. Experiência em rotinas de portaria. Salário de R$ 1.134. Vaga para bombeiro hidráulico. Necessário ensino fundamental completo. Salário de R$ 1.400. O Cine funciona de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã às 5 horas da tarde. Informações no site da Prefeitura ou então no aplicativo Cine Fácil. E chegou a hora da gente falar sobre esporte e atualizar sobre a situação dos times mineiros no Campeonato Brasileiro. O André Cristino já está aqui comigo no estúdio. André, fim de semana amargo para os times mineiros, né? Pois é, ninguém venceu, Vanessa. Ninguém venceu. O Atlético, inclusive, foi o que perdeu. Foi até São Paulo jogar contra o São Paulo no Morumbi. São Paulo que não tinha lá Daniel Alves, não tinha Hernanes, estava com os meninos aí da base e acabou vencendo por 2-0 o Atlético. Vamos ver os gols da partida. O primeiro gol foi marcado pelo Igor Gomes, a jogada do Antony aqui, e o Igor Gomes só empurrou. E no segundo gol, um belo cruzamento para Vitor Bueno bater cruzado.
2-0 São Paulo contra o Atlético. O Atlético que agora no meio da semana, na quarta-feira, 7h30, vai enfrentar a Chapecoense no Independência. A Chapecoense que está na zona do rebaixamento e o sinal de alerta do Atlético já acendeu. O Atlético hoje tem 10 pontos do Corinthians, que é o primeiro time ali naquela faixa de classificação para Libertadores, e tem 6 pontos para o Cruzeiro, que é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Ou seja, o Z4 está mais próximo do Atlético do que o G6. Do que a Libertadores. A situação está complicada para lá. André, o Cruzeiro não perdeu, mas também não ganhou. Não, ficou no empate, né? Foi o reencontro do Cruzeiro com o técnico Rogério Ceni, que está à frente do Fortaleza. O Cruzeiro chegou até sair na frente, mas levou o empate poucos minutos depois. Vamos ver os gols. O gol do Cruzeiro foi marcado pelo Orejuela, bateu forte ali dentro da área, mas 3 minutinhos depois, o Wellington Paulista, que fez história pelo Cruzeiro, fez o gol de empate. Com esse resultado, o Cruzeiro segue dentro da zona do rebaixamento, mas levou até uma sorte aí, porque os adversários que estão logo à frente, o Ceará e o Fluminense, eles empataram os jogos deles. Então a situação do Cruzeiro não ficou tão complicada assim na tabela em relação a eles, poderia ter aberto uma vantagem. Ainda depende só do Cruzeiro, que na quinta-feira vai jogar contra o Botafogo, fora de casa, às 9h30 da noite. Se vencer, dependendo do resultado das partidas de Fluminense e de Ceará, pode subir até 2 posições na tabela e aí, quem sabe, afastar esse risco de rebaixamento. E o América, a gente estava contando com a vitória, rapidinho, como que foi o jogo? Pois é, o América tinha tudo para assumir uma vaga no G4, né? Jogou contra o Atlético Goianiense lá em Goiás, era só vencer que passava, ficou no empate. Vamos ver os gols? O empate acabou ficando até de bom tamanho. O Ailon fez o primeiro para o Dragão, ainda no primeiro tempo o Pedro Raul fez 2-0. E aí, no segundo tempo, o América foi buscar o empate. Primeiro, o Giovani fez o gol. E aí, quase no último minuto, o Mateuzinho fez o gol que garantiu o empate. E aí, o América tem 7 jogos para acabar o campeonato. Os 2 próximos são em casa. Vamos torcer para que consiga fazer o dever de casa e assim voltar para a elite do futebol brasileiro. Muito obrigada, André. E o Horizonte Notícia fica por aqui. Para rever a edição, acesse o nosso site, tvhorizonte.com.br. A gente volta amanhã, 8h45 da manhã. Eu te espero. Tchau, tchau.